Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Trilha dos Gigantes, em que a gente traz alguém muito especial para contar como é que foi esse caminho, para contar sobre os tropeços, as cobras que a pessoa encontrou e como ela conseguiu superar, e assim a gente aprende bastante. O nosso convidado de hoje é médico, escritor, maratonista e, acima de tudo, um ser humano que eu admiro muito. Drauzio Varela, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Drauzio, você tem uma história que, quando a gente lê, quando eu leio, a gente foi fazer a pesquisa, eu falei, poxa, não é possível, o Drauzio está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo alguma coisa que fez muita diferença. Na história da AIDS, do Carandiru, depois na pandemia e tudo mais. Mas eu queria que você começasse a falar quem que era o Drauziozinho quando você era criança. Você estudava pra caramba, já pensava em ser médico? Como é que você era pequeno? Olha, meu pai dizia que a primeira vez que me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse, eu disse que queria ser médico. Então nem cheguei a pensar em outras profissões, né? Nem cogitei que eu pudesse ter uma carreira diferente da que eu tive. Não me arrependi, nem antes, nem durante, e nem agora me arrependo. Aí eu era um estudante mediano, bem mediano mesmo, aqueles meio vagabundos que você vai passando de ano, meio raspando em algumas matérias. Eu achei que no colegial eu tinha sido um aluno muito bom. Mas agora há pouco tempo, um sobrinho meu, não sei de que jeito ele conseguiu as minhas notas no colegial. E aí não era? Nada do que eu imaginava. E eu fui um aluno mediano, mas quando eu cheguei no cursinho para medicina, eu fiz um cursinho que chamava 9 de Julho, ficava ali na Praça da Liberdade. Naquela época era assim, entravam os 100 primeiros e havia os outros, você ia sendo eliminado no decorrer dos exames. Você fazia a prova de química, já derrubava um monte de gente. Aí fazia física, derrubava, e os que sobravam eram chamados de excedentes, que aí entravam aqueles 100 e sobravam sempre uns 20 ou 30 que eram excedentes. Isso no vestibular ou no cursinho vestibular, mesmo? No vestibular. Tá. Eles passavam em todas as provas, mas não tinham média suficiente para estar entre os 100 primeiros. Muito bem. Então, você chegava no cursinho, eles estavam lá de volta, iam fazer o ano de cursinho outra vez. Já tinham passado por Sabiam tudo. Eles sabiam tudo. E naquela época, o número de Niseis, de filhos da primeira geração de japoneses, eram uns moleques muito dedicados. E eles viviam ali, né? O pequeno comércio do pai, eles ficavam estudando o tempo todo. Eu olhava e falei, eu não vou entrar na faculdade nunca. Eu gostava de sair, de namorar, tinha aquelas coisas de moleque, né? Eu falei, não vou entrar nunca. E aí eu me dediquei a me preparar para entrar na faculdade. Porque eu falei, se eu não entrar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou viver frustrado, porque eu só pensava em fazer medicina, né? Não tinha opção. E foi assim que eu consegui me preparar. E entrar na faculdade. Você fez medicina na USP, que é um dos vestibulares mais difíceis de todos, né? Ainda hoje é extremamente difícil. Essa preparação te ensinou bastante coisa? Para mim, quando eu me preparei para o vestibular, para mim fez muita diferença na minha vida, que eu tive um olhar diferente sobre estudar. Eu aprendi a estudar, né? Até então eu nunca tinha sentado horas e horas para estudar a fundo. Você também teve que fazer isso? Exatamente isso. Exatamente porque eu aí fiquei fanático mesmo. Eu fiz o cursinho junto com o terceiro colegial da época, e estudei, me preparei, fiquei aí entre os 300 primeiros. Ficou no excedente? Não cheguei a ficar, porque eu fui eliminado depois. Nos 300 eu caí fora, na prova seguinte. E aí eu passei um outro ano, mas eu estudava dia e noite. Em geral, dormia de manhã, porque a casa tinha movimento, e estudava a noite inteira com outro maluco que estudava junto comigo. E isso era toda noite, toda noite. A gente tinha uma noite por semana que o cursinho fazia umas provas, os exames simulados. A gente saía do cursinho, ia para um bar e tomava cerveja.
E aí, quando tinha dinheiro, quando não tinha, nem essa noite na semana. E aí eu aprendi mesmo a estudar, a dar ao estudo o valor que ele tem e, mais ainda, aprendi a olhar a ciência com mais rigor e consegui enxergar a beleza que o pensamento científico tem. Então, para mim, foi, assim como para você, totalmente decisivo. E, Drauzio, depois você foi dar aula em cursinho, né? Como é que foi isso? Eu vi que você dava aula de química, de uma série de coisas que, quando a gente pensa no médico, você não imagina ele dando aula em cursinho. Foi durante a faculdade? Foi logo que entrei na faculdade. Meu pai tinha 4 filhos e eu tinha que trabalhar, não podia continuar sendo sustentado por ele. E eu saí procurando um emprego. A Caixa Econômica, acho que era estadual, oferecia um emprego à noite, das 7 à meia-noite, para alunos de faculdades, que faziam curso universitário. E era uma forma de universitário que estudava em período integral, como os que faziam medicina e outros, pudessem trabalhar. Porque você já estudava das 7 às 7, já aproveitava e engatava no emprego que ia até a meia-noite. No emprego que ia até a meia-noite. Mas meu pai levou essa vida. Meu pai teve 2 empregos a vida inteira. E ele, para poder criar os filhos e tudo, e ele fazia questão que os filhos estudassem em escolas particulares. E para mim não era problema esse. Mas aí eu entrei na faculdade, entrei em segundo lugar na faculdade de medicina, e o dono do cursinho, naquela época tinham colocado exame prático também, de física e química e biologia. O dono do cursinho tinha contratado um professor que dava aula de física, e esse professor, na última hora, desistiu. E ele se viu com aquele problema, as aulas estavam para começar, e ele resolveu contratar 2 ex-alunos. E aí me contratou, e contratou o João Carlos de Gênio, que depois construiu um império lá, não é? E nós dávamos aula, era uma vida de cachorro, porque nós tivemos que entrar no horário que o professor tinha estabelecido. E assim, a gente dava uma aula às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Saía às 8 e ia para a faculdade. Aí dava aula, assistia às aulas até meio-dia. Aí quando ia dando, meio-dia mesmo, a gente voltava para o cursinho para dar mais uma aula, que ia até 1h30. E aí eu ia para a faculdade. Acabava às 5, aí entrava no cursinho às 6 horas, e aí a gente ficava até às 11 da noite. E dando aula de física, a princípio? De física, nós 2. E aí a gente, sei lá, os alunos gostavam das aulas e tudo, e ele resolveu passar a gente para o curso teórico, o Digênio e eu. Mas passou o Digênio, quis ficar dando aula de física, e eu me interessava mais por química, porque eu tinha sido um bom aluno no colégio. Acho que a única coisa que era bom aluno era química. E aí comecei a dar aula de química. E aí quando estava no 3º ano da faculdade, a vida ficou assim, uma vida de dar aula. Nossa, isso eu aposto já é muito surpreendente para bastante gente que está ouvindo. Mas o que eu acho que é mais surpreendente na hora que a gente vê tudo que você fez é que depois você fundou um cursinho que hoje é o Objetivo, né? Junto com o Digênio. O Digênio. Eu queria que você contasse um pouco essa história de ter sido um dos fundadores do que é hoje uma rede imensa de ensino. Eu não tenho nenhuma importância nessa rede. Nós fundamos um cursinho porque eu estava no 4º ano da faculdade, tinha 22 anos. O Digênio era mais velho, acho que tinha uns 26 por aí nessa época. Ele estava acabando o curso, ele estava na minha frente. E os cursinhos naquela época davam aula até o Natal. Natal parava. E aí o mês de janeiro, porque o vestibular era em fevereiro. No mês de janeiro, eles deixavam os alunos em casa estudando. Nessa época, eu tinha alunos particulares. E o Digênio também, que pediam aulas de reforço e tal. Nós 2 tínhamos. E aí veio a ideia de falar, por que nós não juntamos os nossos alunos, para ter um curso de janeiro? E a gente dá um curso janeiro inteiro. Curso de férias. E aí ganhamos um dinheirinho. Conversamos com o dono do cursinho, ele falou, não, tudo bem, claro, ótimo, porque os cursinhos viviam das listas naquele tempo. Quem mais aprovava, e eram 2 cursinhos, eram o 9 de Julho e o Brigadeiro.
Os nomes eram pomposos, né? E aí a gente teve essa ideia. Diz o Digênio, dizia que o Digênio faleceu, dizia ele que a ideia tinha sido dele. Eu dizia que eu tinha tido a ideia, mas isso foi num restaurante Gigeto, os dois jantando tarde da noite, e não temos testemunhas. Agora a sua versão se sobrepõe. Agora... Mas aí a gente pensou em fazer esse cursinho assim. E eu dei o nome, isso é incontestável. Então, o nome objetivo é teu. É meu. Isso o Digênio falou muitas vezes pela vida e tudo. E aí a gente começou a armar esse cursinho. Mas foi uma coisa tão maluca, mas tão maluca, Iberê, porque a gente preparou assim, de fazer esse cursinho de férias. E aí, era um cursinho de 1 mês, a gente ia ganhar um bom dinheiro na época, e nós preparamos o material, imprimimos umas apostilas, e ficamos de começar numa segunda-feira de janeiro. Naquele fim de semana, na sexta-feira, a gente abriu as inscrições. Pusemos um anúncio no Jornal da Tarde, que era o jornal que os estudantes liam na época, né? E esse anúncio chamava Curso Objetivo, dizia qual era a pretensão nossa de dar aulas de Química e Física, que eram 2 matérias com impacto forte no vestibular, e aí a gente começaria na segunda. Então nós ficamos 2 lá na casa do Digênio, imprimindo material. Naquela época imprimia com mimeógrafo. Nossa. O mimeógrafo era um negócio que se rodava com a mão. A gente desmontou um aqui no Manual do Mundo para mostrar como é que funciona. Eu passei por isso, saia um cheirinho de álcool, assim, né? Era horrível. E ficava molhado, você tinha... E aí passamos nesse sábado montando material e tal, até quase de manhã. Aí nós combinamos, eu ia para abrir as inscrições, que a gente tinha que fazer tudo, não tinha ninguém, né? E o Digênio ficava rodando as apostilas para a gente preparar o material. E aí ficamos na casa dele, às tantas eu fui dormir no quarto dele, e ele ficou rodando, eu dormia, sei lá, às 3 horas da manhã, levantei às 6 e fui embora para a cidade, onde a gente tinha alugado algumas salas. Na verdade, na Praça Carlos Gomes, fica ali do lado da Praça João Mendes. E quando eu chego lá, eu tomei um choque. Tinha uma fila enorme para o local onde a gente ia fazer as inscrições. E aí você tinha que atender todo mundo. Eu me assustei na hora, porque tinha, olha, sem exagero, tinha umas 500 pessoas na fila. E eu e o Digênio para dar aula. E tínhamos, acho que, 2 salas alugadas. Aí eu telefonei para ele, acordei, ele tinha ido dormir. Falei, olha o que está acontecendo aqui. Ele falou, matricula todo mundo. A gente se vira de boa. Falei, mas você está louco? Nós 2. Falou, isso é matricula. Depois é outro problema, a gente pensa no que vai fazer. Você vê o cara que enxerga mais longe. Empresário, né? É empresário, outra mentalidade, né? E eu fiz isso, matriculei todo mundo, acho que eram 500 e poucos, e fui para a casa dele, claro, né? Falei, isso aí vai dar maior confusão. Ele falou, não, vamos chamar mais gente para dar aula. Falei, mas nós não temos sala de aula. Temos, a gente dava aula num cursinho de Madureza, que tinha alugado para a gente as salas. Como era janeiro, eram férias, as salas estavam disponíveis. E assim começou o curso Objetivo. Caramba, que história, Drauzio. E depois você continuou dando aula bastante tempo. Aí sim, porque aí a gente... o dono do cursinho demitiu a gente, demitiu o Digênio e a mim. E nós falamos, bom, agora não tem alternativa, nós temos que continuar, né? E foi assim que surgiu o Objetivo. E mais tarde a Unip, aí foi o Digênio que tocou tudo isso. Eu nunca pensei em continuar professor. Agora, foi uma experiência maravilhosa. O Objetivo chegou a ter 10 mil alunos para a Faculdade de Medicina. 10 mil. Eram turmas de 400 alunos que a gente dava aula com microfone. E esses anos que tinha 10 mil alunos, nós dávamos 25 vezes por semana a mesma aula. Nossa. A mesma, exatamente. E, Drauzio, você acha que isso, olhando em perspectiva, isso te ajudou a ser uma pessoa que se comunica bem, que fala sem
se inibir e tudo mais? Porque eu imagino que essa experiência de ficar dando essa aula sem parar para uma sala gigante deve desenvolver algumas habilidades boas na pessoa. Eu tenho certeza absoluta. Por isso que às vezes eu vejo, quando eu comecei na televisão e tal, não, você tem talento. Eu falei, que talento? Isso é treino. Você imagina, nenhum ator tem essa experiência. Não é verdade? Nenhum ator faz 25 vezes na semana o mesmo espetáculo. E isso... para uma classe tensa ali, né? Com vontade de passar no vestibular, todo mundo te cobrando que tem que aprender direito. Olha, eu tenho o maior respeito pelos professores de cursinho, viu? Maior respeito, porque o professor de cursinho vive do resultado, não é igual o professor de escola, que ele tem lá a cadeira dele, dá aula, tem os alunos, prova, não é? O professor de cursinho não tem nada, ele só vive de aprovar os alunos na faculdade. Aí tem que estar uma aula, meio aula show, né? Naquele momento da aula tem que ser uma aula... Um show ou uma aula séria que você esteja empenhado mesmo em ensinar os alunos. Porque eu nunca dei aula show. Eu estava empenhado, eu procurava fazer o melhor que eu sabia. E, no fim, eu acho que eu dava a mesma aula, porque a gente dava aula com um quadro negro enorme. O quadro negro é uma maravilha, né? O melhor método didático jamais inventado, né? E quando eu ia fazendo, dividia o quadro negro, ia fazendo, montando a aula inteira. Quando chegava no fim, tinha que bater o sinal. Você já calculava Não batesse o sinal, estava errado o sinal, porque provavelmente dava a mesma aula com as mesmas palavras, né? Que sensacional. E, Drauzio, anos depois, você foi uma das primeiras pessoas que começou a falar de uma doença nova que estava surgindo, que era a AIDS, que é uma novidade. Para mim foi muito marcante, eu era criança e era uma coisa que assustava muito. E como é que foi essa passagem? Você era médico, professor universitário, e um tempo depois você estava no lugar certo, na hora certa ali, falando de uma coisa que foi muito importante nos anos seguintes e que hoje, graças à ciência, a gente conseguiu fazer com que seja menos problemática do que já foi. Como é que foi esse encontro com... Foi casual. Eu nessa época, já estávamos nos anos 70, nos anos 70 eu fui para o Hospital do Câncer. Eu dirigi o serviço de imunologia no Hospital do Câncer, comecei em 73, 74 e fui para a oncologia diretamente e tudo. E ainda continuava dando aula, eu tinha casado, eu tinha filhas, eu tinha que sustentar a família. E foi bom, porque evitou que eu entrasse na medicina por um caminho de plantões, né? Eu tive mais tempo para estudar, para me preparar como médico também. Mas continuava dando aula. Aí, um dia, em 1982, 3, um médico do Hospital do Câncer deu um almoço na casa dele para um professor de Nova York, que dirigia o serviço de clínica médica do Memorial Hospital, do Sloan Kettering, em Nova York. Um grande centro de oncologia até hoje, um dos mais importantes do mundo. E esse professor, o Dr. Joe Burchnall, foi almoçar lá. E nesse almoço ele disse, olha, estão surgindo uns casos tão estranhos nos Estados Unidos. Agora foram descritos uns casos de pneumonia por pneumocystis carinii, que é um agente de um tipo de pneumonia que só dá em pessoas imunodeprimidas. Geralmente pessoas que fizeram transplantes de órgãos ou pessoas com linfomas e leucemias. E falei, agora estão aparecendo esses casos em jovens completamente saudáveis e que são homossexuais. E, ao mesmo tempo, na Califórnia, apareceram os casos de sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que dá lesões na pele, lesões vermelhas. Era um tipo de câncer que eu conhecia, já tinha tratado alguns doentes, que, em geral, eram pessoas idosas da região do Mediterrâneo. E era uma doença indolente, que você tratava com radioterapia, e elas não morriam disso. Iam morrer das coisas que os mais velhos morrem mesmo. Agora, jovens com essa doença, e a doença era disseminada. Eu acabei de ouvir aquela história no almoço, é um almoço informal, o pessoal tomando vinhos. E no dia seguinte, naquela época não tinha uma informação de hoje.
Eu fui para a biblioteca da antiga Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp hoje, Universidade Federal de São Paulo, que ali tinha uma biblioteca, a Bireme, que era uma biblioteca enorme, com conexões internacionais e tudo. Então você tinha que ir lá e ir atrás desse material. E eu fiquei indo nessa biblioteca, acho que umas 2, 3 vezes, passando o dia praticamente lá, para tentar ver o que existia publicado. E tomei um choque, porque já havia uma discussão ali de que era uma doença nova, que isso não existia antes. Esses casos não existiam antes. E se supunha que podia ser, entre as hipóteses, havia muitas, se supunha que houvesse um agente etiológico, causador dessa doença, não é? E que fosse um vírus, provavelmente. Mas havia outras hipóteses também. Como eram homossexuais, na época os homossexuais, nas boates, às vezes, gays, se usavam um spray que aumentava, potencializava o orgasmo. Havia uma hipótese de que esse spray provocasse uma depressão imunológica. Só que eu, como chefiava o serviço de imunologia, eram 70, 80 e pouco, eu tinha, sei lá, 40 anos no máximo. Eu me interessei muito por aquilo, sabe? Falei, pô, isso aí é uma doença. Provavelmente um vírus, não se sabe, que provoca depressão imunológica, infecções de repetição e câncer. Era tudo que me interessava na medicina. Falei, eu tenho que ir para os Estados Unidos. E nessa época também, a gente está falando de uma época que hoje a gente analisa DNA, é fácil. Tem várias empresas aqui em São Paulo que conseguem ler o teu DNA e dizer de onde veio a tua família, né? Mas nessa época não era fácil assim de encontrar esse vírus aqui. Não. Era outra coisa. Quase né? impossível. Olha, você sabe que depois foi descoberto que o vírus era um retrovírus. O retrovírus, naquela época, isso eu estou falando agora, eu vou dizer o ano para você. Em 79 e 80, o laboratório do Robert Gallo, nos Estados Unidos, achavam que esses retrovírus eram vírus que provocavam leucemias e linfomas em gatos, em felinos, e que não eram capazes de provocar a doença em gente. O laboratório do Robert Gallo provou que os retrovírus provocavam doenças em seres humanos. Se por acaso esse laboratório tivesse levado mais tempo para descrever a técnica de você conseguir fazer a demonstração de que aquele vírus provocava doença, nós tínhamos passado mais tempo ainda sem conhecer o vírus da AIDS. Então, foi essa tecnologia, e a AIDS veio em seguida. Tivesse vindo um pouco antes, tinha arrasado, nós estávamos aí disseminando a AIDS sem saber. Né? E aí que se descobriu o vírus. E aí eu falei, eu tenho que estar perto dessa gente que está fazendo essa pesquisa. E ir para os Estados Unidos naquela época era muito difícil, porque era caro, a passagem era cara, o dólar tinha um valor absurdo. Eu não sei quanto seria nos dias de hoje, mas era tudo muito caro, estava fora do nosso alcance. Eu lembro que até emprestei um dinheiro no banco para poder fazer a viagem. E aí fiquei lá 3 meses. Eu estudava dia e noite. Não estou exagerando, era dia e noite mesmo. Eu queria aprender tudo o que estava acontecendo. Eu tinha acesso à livraria, tinha acesso aos doentes. E você vê aqueles jovens todos morrendo, internados no hospital. Nova York era o epicentro da epidemia americana, não é? E aqueles jovens morrendo com infecções de repetição. Se tratava uma, vinha outra, até não ser mais possível, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista que tinha visto esses casos de sarcoma de Kaposi. E aí fui envolvido na epidemia de AIDS, porque as pessoas me encaminhavam os doentes com o sarcoma de Kaposi. Começou a chegar no Brasil. Aí quando eu vi, eu já estava tratando uma porção de gente. Mas eu continuava na oncologia e estava na AIDS como oncologista, não como infectologista. Né? E eu lembro que nessa época um dos grandes desafios era explicar para as pessoas o que era isso, né? Porque como é que pega? Tinha um grande preconceito de se encostar em alguém que tem HIV eu vou pegar também. E
teve uma luta contra esse tipo de preconceito, né? Porque, na verdade, o preconceito era contra os homossexuais. Era contra os homossexuais. Que os homossexuais eram tidos como pessoas desprezíveis, né? Pessoas que a gente hoje, aliás, sempre soube que essa questão da sexualidade você não escolhe, você é o que é, né? E aí esse preconceito se manifestava dessa forma. Nos Estados Unidos era chamado de gay plague, que é peste gay. E aqui a imprensa traduziu do inglês e começou a divulgar como peste gay. E todo mundo dizia isso. E eu ficava absolutamente revoltado, porque eu dizia, você diz que é peste gay? Quem é gay, tudo bem, sabe que tem uma doença grave. E quem não é, acha que tudo bem. Isso envolve quem? Envolve as mulheres. As mulheres não são homens homossexuais, então estão tranquilas. E não, né? E o raciocínio que eu fiz foi tão simples. Eu disse, escuta, existe alguma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos? Nenhuma doença na natureza, se é sexualmente transmissível, homem passa para mulher passa para homem. Isso não vai ser diferente. Então, nós temos que esclarecer para a população, nossa obrigação qual é? Esclarecer, falar, olha, é uma doença sexualmente transmissível que se espalha, que vai atingir ambos os sexos e que vai matar muita gente. E aí, nessa hora, eu tomei consciência que tinha que ir para a imprensa falar isso. Foi aí que você começou a falar publicamente para a imprensa? Aí eu escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, o vírus não tinha nem sido descoberto ainda, explicando o que era a doença. E aí eu tinha um grande amigo, Fernando Vieira de Mello, que era um jornalista da Jovem Pan, da antiga Jovem Pan, não dessa. E o Fernando, hoje é o nome do túnel ali que passa embaixo da Faria Lima, de quem vem pela Rebouças. E o Fernando falou, você entrevista no Estadão, dá uma entrevista aqui na rádio. Beleza, naquela época, médico que aparecia nos meios de comunicação de massa ficava muito mal visto. Muito mal visto. Por que o médico não podia falar? Não podia, eles achavam que você, quando se dirigia aos meios de comunicação, estava fazendo autopublicidade. Eu fui, nós fizemos essa entrevista, conversei com ele falou, vamos fazer, a gente põe no rádio. Aí passam-se os dias, eu encontro um amigo na rua, falou, eu vi você na Jovem Pan ontem. Eu falei, ontem não, já tem aí uma semana ou duas. Ele falou, não, foi ontem. Eu fui num orelhão, estava na Avenida Paulista, e a Jovem Pan era na Paulista, não sei onde é hoje. Aí eu fui pro orelhão, liguei pro Fernando, amigo disse que viu, ele falou, a entrevista era longa, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo, dividir. Picou a entrevista e estou rodando na programação. Eu falei, peraí que eu vou falar com você já. Aí subi lá. Tava queimando seu filme como médico. Você tá louco, cara? Como você faz uma coisa dessas? E ele falou, não, o rádio é assim, rádio não adianta, a mensagem tem que ser curta, rápida para ser transmitida. Me colocou problema técnico. E eu falei, Fernando, eu vou ficar pessimamente com os meus médicos, com meus colegas médicos, eles vão me xingar. Ele disse, bom, aí você tem que se vira decidir. Com os seus colegas. Você quer agradar teus colegas ou você está interessado em divulgar informação médica para a população no meio de uma epidemia? E essa frase é que mudou a minha vida. É assim que nasceu o Drauzio Varela que a gente conhece hoje. Porque, né, o que todo mundo pergunta, quem conhece o Drauzio? Já ouviu falar do Drauzio? É um médico que fala para todo mundo sobre saúde. E aí você começou a fazer em programa de rádio, falar sempre na rádio? Na Jovem Pan. Interessante o Fernando. O Fernando era um gênio, sabe? Um gênio da comunicação. Quando eu entendi, eu voltei lá depois, no dia eu saí de lá sem falar que eu não queria, de jeito nenhum. Mas depois, em casa, eu fiquei com aquela frase na cabeça. Falei, não, vamos lá, fazer uma coisa... É um trabalho importante esse, faz parte da medicina, você levar o conhecimento para a população. Embora eu vá enfrentar problemas, como eu enfrentei, falavam mal, não na minha frente, mas eu ficava sabendo depois. E aí o Fernando disse, eu fui lá e disse, eu falei, como é que você acha que eu devo fazer isso? Se é para fazer, eu quero ser eficiente, né? Não quero perder tempo. Ele disse, olha, acho que tem que ser assim. Primeiro, você chega e se identifica.
Você fala, aqui é o Dr. Drauzio Varela. Eu falei, pode parar, que eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, claro, o cara vai ouvir uma mensagem, ele vai dizer, quem foi que mandou isso? Quem está falando aí? É um radialista? É um cara que é passando na rua? Quem é essa pessoa? Nós estamos numa cidade grande, ninguém conhece ninguém. Se você não diz quem você é, não vai ter credibilidade o que você vai falar. E depois a mensagem tem que ser curta. E a mensagem, porque se ela tiver mais do que um minuto, a pessoa não... Hoje todo mundo escuta rádio no carro. Já era a lógica do TikTok naquela época. Olha que gênio, cara. Tá. O que eu faço no TikTok hoje é exatamente o que eu aprendi com ele. Ele Nos dizia, anos 80. Começo dos anos 80. Ele dizia, o cara está de carro, ele chega no lugar, se ele sabe aquilo que você está falando e que ele está interessado, vai durar mais 30, 40 segundos, 1 minuto, ele para o carro, fica ouvindo o final. Se vai levar 3, 4 minutos, ninguém tem esse tempo numa cidade grande. E depois tem uma coisa, não adianta você falar de uma maneira geral. De maneira geral, para todo mundo, são poucas mensagens que têm esse alcance. Você tem que direcionar com quem você está falando. Porque se você diz, AIDS, você transe com camisinha, não vale para todo mundo isso. Porque tem uma senhora de 60 anos ouvindo, viúva, não tem mais sexo. O outro é casado. Ele diz, eu não vou colocar um problema desse dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha mulher. Então você tem que dizer, você vai falar com um cara que é casado e sai com outra, ou com a mulher que é casada e sai com outra e não usa camisinha. Você vai falar com um usuário de droga injetável, é outra linguagem. Você tem que procurar a linguagem adequada para cada grupo. E isso foi um grande aprendizado, né? E essas vinhetas fizeram um sucesso muito grande. Você acredita que o Fernando, um dia eu estou chegando na Jovem Pan, estou saindo, fui lá gravar, porque eu gravava várias vinhetas e depois iam rodando. E a gente renovava, acho que a cada mês renovava, enfim. E eu estou saindo, ele está entrando. E disse, tudo bem, vem cá, vamos, toma um café comigo. Ele ficava num aquário ali no meio da redação. E ele diz, isso aí está dando certo, viu? Porque as pessoas ligam para a rádio. Para a televisão você não liga para reclamar. Na rádio, nossa, ligando para falar bem, para falar mal. E aí, todo mundo elogia. Você está no caminho certo. Um dia você vai fazer isso na TV Globo. Você tirou essa ideia, Fernando? Falei, vai fazer sim. Vai fazer, sabe por quê? Porque tudo começou no rádio. Tudo que a televisão faz e fez, começou no rádio. A novela começou nas rádios. O jornal começou nas rádios. Tudo começou no rádio. O que dá certo no rádio, os programas de auditório, os musicais, tudo saiu do rádio. O que dá certo no rádio acaba na televisão. Olha aqui. E ele já teve essa visão. Isso foi, essa frase dele, acho que foi de 85, 86. E eu entrei na TV Globo em 99. Nossa, muito 20 e tantos anos antes, ele entendeu que isso ia acontecer. Mas quando você entrou na TV, na TV, você já tinha passado pelo Carandiru, já tinha publicado livro e tudo mais? Já. Já era famoso por outras razões que nem eram rádio aí, que já pós-rádio, né? Não, o livro Estação Carandiru, o trabalho na cadeia, tinha começado em 89. Foi quando eu comecei lá. Mas conta só um pouquinho, Drauzio, o que é esse trabalho na cadeia? Você foi de voluntário? Por que você foi trabalhar de médico no Carandiru? Porque tinha uma senhora, falecida também, Dona Maria Odete Brandalize. Eles eram donos da televisão, de uma TV em Santa Catarina, chamada TV Barriga Verde, em Santa Catarina. E ela quis fazer um vídeo sobre AIDS para divulgar na televisão, um vídeo educativo. E procurou a Jovem Pan, porque sabia que lá tinha um médico que falava de AIDS. E aí ela chegou até mim. E eu disse para ela, olha, eu me interesso fazer esse vídeo, mas não quero fazer um vídeo desses vídeos que aparecem os artistas falando. Eu queria fazer, se a senhora estiver interessada em mostrar
onde esse vírus está se disseminando, aí eu estou interessado. Ela falou, o senhor tem liberdade total. Ótimo. Então, nós filmamos as travestis que faziam ponto ali, na época, na Avenida Indianópolis. Pegamos, fizemos matéria em casas de prostituição. E entre esses lugares, a cadeia era um lugar importantíssimo. Nova York estava tendo uma epidemia nas cadeias de AIDS e tuberculose também. E aí nós filmamos no Carandiru, que a equipe toda era deles. Que na época era um dos maiores presídios do Brasil, né? Tinha mais de 7 mil presos a casa de detenção. E ficava ali com uma coisa grudada na cidade que o metrô passava. O metrô passava do lado. Do lado. As pessoas olhavam, achavam curioso aquelas grades com os caras às vezes pendurados, com as pernas de fora no da cela. E ninguém tocava nesse assunto, né? E eu entrei na cadeia com a equipe e fiquei muito tocado pela experiência, sabe? Não, porque cadeia... Você entra, bate a porta, né? A porta é de ferro, né? Bem! Aí você sente que você está no outro mundo, né? Você deixou o teu mundo do lado de fora, né? E eu fiquei fascinado. Eu sempre gostei de filme de cadeia, desde moleque. E até hoje gosto. E eu passei o dia lá e era a enfermaria de gente morrendo, sem nenhuma condição na enfermaria. Eram celas comuns que... Transformavam num lugar para que os doentes podiam ficar, dormir, etc. E eu fiquei com essas imagens muito fortes na cabeça. Nos dias seguintes, eu só pensava na cadeia. Toda hora eu estava ali trabalhando, vendo e vinha a imagem da cadeia. O guarda com a metralhadora na muralha, outro. E foi assim. Minha mulher também me disse, você está esquisito, você não conversa mais. E eu estava, assim, muito tocado, tão tocado, que eu disse, olha, quer saber, se eu estou pensando nisso o tempo inteiro, eu vou chegar mais perto. E aí você se ofereceu para ir? Aí fui lá, falei com o diretor, me apresentei, expliquei o que eu achava que devia fazer e ele me deu uma canseira, né? Porque esse pessoal de cadeia não gosta de gente de fora, o que eles têm razão. Mas eu um dia liguei para ele, chamou doutor Pedrosa. Doutor Pedrosa, é o seguinte, eu acho melhor o senhor me deixar fazer esse trabalho, porque eu não vou dar sossego para o senhor, eu tenho certeza que eu quero fazer. Aí ele riu, falou, então vem aqui, vamos organizar. Eu falei, olha, o Carandiru tem 7 mil e tantos presos, tem 1.500 presos, mais ou menos, que recebem visitas íntimas. É um absurdo a sociedade jogar dentro da cadeia 1.500 mulheres pobres, porque não tem rico na cadeia, 1.500 mulheres pobres que vão ter sexo com esses caras, sem saber quantos deles estão infectados. Nós estamos passando essas mulheres, infectando essas mulheres dentro da cadeia, que faz parte do Estado. O Estado tem que ser responsável pela saúde das pessoas que vêm de fora, pelas que vêm de dentro também, mas as que vêm de fora. E aí ele disse, mas como é que o senhor vai fazer isso? Nós não temos verba para comprar os testes. Eu falei, não, se o senhor tiver organizado, tudo bem. E aí fui nos colegas que tinham laboratório e tal, e tinha um laboratório bioquímico, que era na Brigadeiro, hoje não existe mais. E o pessoal disse, não, nós te damos os kits. Para testar. Te damos agulha, seringa e tal, você traz para cá as amostras e a gente testa, de graça. Foi o que eu fiz. Peguei as seringas, agulhas, todo material descartável. Mas aí agora eu chego lá, eu vou colher sangue como? Nossa. Então, pessoal, eu venho aqui para ver se vocês têm AIDS. Faz uma fila de 1.500 aí. Eu vou agulhar todo mundo. Aí eu disse, olha, na época a droga da moda era a cocaína injetável. Tinha uma epidemia de cocaína injetável nas periferias que passava batido, ninguém sabia. Na época tinha aquela coisa de dizer que cocaína era droga de rico, maconha era droga de pobre. Não era verdade. A cocaína estava espalhada pela periferia. E os caras, injetando na veia, se infectavam. Que era uma forma de infecção também. Claro, né? Importante. E aí disse, como é que eu vou colher o sangue desses 1.500? Aí pensei, olha, tem muito usuário de droga que já usou cocaína injetável e que
e que parou. E aí falei com o diretor, falei, se a gente pegasse aí uma meia dúzia de caras que já foram usuários, esse cara pega um veia, eles sabem pegar. Nossa, você chamou esses caras para te ajudar. Aí eles me apresentaram os caras, eu fiz ali uma mini entrevista, que o perigo era o cara estar usando ainda. Mas olha, eu nunca vi gente que pega veia como aquele grupo ali. Eles pegavam veia no cotovelo. Quer dizer, e o pessoal topou? Topou, nossa, ficaram super felizes. E aí um deles um dia me falou, pô, doutor, quem pegou veia já no escuro, usando água da chuva, veia no cotovelo, pegar veia com esse material que o senhor traz aqui é covardia. Tudo limpinho, novinho. Tudo limpinho, agulhas finas. E aí achou um monte você deve ter achado vários. 17,3% infectados. Nossa, estava completamente tomado. Quer dizer, daqueles 1.500, você tinha quase 300 infectados. A sociedade jogava dentro da cadeia, sem dar nenhuma orientação, sem distribuir preservativo. 1.500 mulheres, todo fim de semana, sem dar nem para transar com esses homens, com quase 20% de homens infectados. Né? E Drauzio, vendo a história, né, que aqui eu gosto muito de enxergar essa perspectiva de presente, como as coisas vão se desencadeando. E quando a gente vê teu livro Carandiru, que foi um livro muito importante, não só para você, mas para toda a sociedade naquele momento. É muito doido pensar que começou com isso, você se voluntariando para ir testar pessoas por causa do HIV, que você também se preparou para ir para os Estados Unidos para aprender uma doença que ninguém tinha ouvido falar. Como é que nasceu o livro? O livro nasceu porque eu acabei me envolvendo na cadeia, porque quando saíram esses números, eu falei, tem que dar aula para esses presos, para eles entenderem o que é essa doença. E aí eu consegui na Unip, eu não era mais professor, mas eu tinha ligações lá, amigos e tudo. Consegui na Unip um material para um som e um telão para dar essas aulas. E a detenção tinha um cinema antigo, que tinha sido destruído numa rebelião anterior, mas tinha um palco. E aí eu falei, vamos começar a dar aula para os presos aqui. E aí conversei com o diretor e tal, me acertei com ele lá. E foi complicado, porque o preso, na época a detenção era muito violenta, o preso estava seguro no pavilhão dele. Quando ele mudava de pavilhão, morria. E isso não podia acontecer. E aí tive que me reunir com os líderes da cadeia para explicar para eles o que eu queria fazer. E eles falaram, pode tocar o trabalho, não vai acontecer nada, o senhor pode ficar tranquilo. História de ousadia total aqui. Não vai acontecer nada, pode morrer em qualquer horário, o horário da palestra não vai morrer ninguém na cadeia. E realmente nós fizemos 10 anos de palestras lá e nunca aconteceu um acidente. E aí a gente dava essas aulas. Quando eu saía da aula, vinham os presos com AIDS, me paravam no corredor, doutor, olha, o cara abria a boca, uma boca cheia de sapinho. E eu dizia, olha, fala com a sua família. Pegava um papel ali que alguém arranjava, toma esse comprimido, tal, todo dia. Aí vinha o outro, o cara visivelmente com tuberculose, emagrecido, com uma cara de doente. E eu dizia, como é que eu vou tratar essas pessoas aqui? Eles têm que ser tratados na cadeia. Mas o serviço médico da cadeia era um serviço médico de cadeia mesmo, né? Era uma coisa difícil. E aí chegou uma hora que eu falei, não tem cabimento eu ficar aqui fingindo que eu estou tratando essas pessoas sem condição, sem nada. E aí voltei para o diretor e falei, olha, eu quero passar um dia por semana aqui. Eu posso deixar o meu trabalho fora, um dia, tudo bem. E aí comecei esse trabalho lá. Aí ia, examinava os doentes, via, comecei a atender. Assim, de monte. Tinha dia que atendia 60, 70 doentes. Tinha um lugar lá que era o amarelo, que estava aqueles marcados para morrer, que os médicos não chegavam nem perto daquele lugar, de medo, né? De ser sequestrados, etc. E eu ia lá. Eu sabia que comigo não ia acontecer nada. E tinha
Todo mundo já te conhecia também nessa altura do campeonato. Todo mundo conhecia e todo mundo respeitava. Aliás, olha, eu frequento cadeia hoje com esse mesmo trabalho 34 anos. Nunca passei um perigo, nunca tive uma palavra de desrespeito. Nunca. Então, eu sempre tive muito tranquilo com isso. E aí esse trabalho foi caminhando. E eu ouvi essas histórias e formei um grupo com os carcereiros, sabe? Você começa a conviver com as pessoas e eu sempre me interessei por essas histórias da cadeia. Nós formamos um grupo que no fim do trabalho a gente saía, tomava cerveja e esse pessoal só fala de cadeia. Porque eles não falam cadeia com ninguém em casa. Nem eu falava com minhas filhas, minha mulher. Mas quando está junto com eles, você fica ouvindo as histórias. E esses caras contam histórias. Você fala, não é possível que esse cara viveu tudo isso numa vida só. Deve ter vivido 2 vidas ou 3. E eu sempre... E aí nós mantivemos essa amizade até hoje. Até hoje a gente se reúne para falar de cadeia mesmo, para contar a história. E isso foi indo até o final da detenção. Quando acabou, disse, olha, nós vamos continuar com essas nossas reuniões. E eu, quando contava uma história para um amigo, eu via que as pessoas ficavam muito interessadas. Tanto que em reuniões sociais, eu nunca contava história nenhuma. Porque senão começa uma pergunta, outra pergunta, você virava o centro da atração e levando um assunto desse para uma festa ou para um jantar. Então, nunca comentava nada. Mas aí eu tive a ideia, tinha um jornal em São Paulo nessa época chamado Notícias Populares. Você lembra desse jornal? Lembro. Para quem estuda jornalismo, é um clássico do... Clássico. Você tinha que... O pessoal dizia que quando você torcia o jornal, pingava sangue. Eram as manchetes super sensacionalistas, as fotos na capa sempre muito chamativas. E eu falei, pô, eu podia escrever umas histórias dessas para um jornal popular, como Notícias Populares, pode ser muito interessante. E aí conversei com um amigo jornalista, e ele disse, pô, a ideia é ótima, uma coluna policial feita por um médico. Isso é muito curioso e inédito na imprensa. Eu tenho certeza que o Notícias Populares vai publicar isso. E falou com algum amigo dele lá, que também se interessou. E eu comecei a escrever algumas histórias. Só que aí eu esbarrei num problema. Eu digo, essa história se passa no Pavilhão 2. Quem sabe o que é o Pavilhão 2? Ninguém sabe o que é. Aí a outra história se passou na Divinéia, que era o pátio de distribuição dos presos. E daí? E aí, falei, não vai dar certo isso. Eram todas histórias de cadeia, que eram as que eu conhecia. Falei, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar, eu estava indo toda semana, eu vou agora começar a circular pela cadeia para descrever os pavilhões. E aí eu ponho isso aqui, e aí depois eu vou ver como é que eu consigo armar a história. E fiz isso. Aí eu ficava na cadeia, passava no pavilhão e ficava olhando, já olhando com um olhar de escritor, né? Quando eu completei essa descrição dos pavilhões, eu vi que a descrição não era a arquitetura dos pavilhões. Porque cada pavilhão tinha a sua cultura, tinha um tipo de preso. Os novatos que chegavam na cadeia pela primeira vez iam para o pavilhão 9. Os reincidentes, aqueles com longas carreiras no crime, iam para o pavilhão 8. E isso é que acabava coordenando todo o ambiente da cadeia. E aí eu senti que dava um livro. E aí escrevi esse livro, eu já frequentava a cadeia. Quando eu comecei a escrever, cheguei lá em 89, eu comecei a escrever o livro em 96. Já frequentava a cadeia há 7 anos, havia 7 anos. E acabei o livro em 99. Portanto, eu já tinha 10 anos de experiência. E, Drauzio, eu lembro que vi você contando já que você não imaginava que o livro teria esse impacto todo que teve, que depois virou filme e tudo mais, né? Mas eu me lembro de uma ocasião que você contou que você acordou um dia de manhã e teve uma surpresa nos jornais, que o livro estava muito mais... tinha arrebentado de um jeito que você não imaginava. Você pode contar pra gente? Eu sempre assinei o Estado, a Folha e o Globo. E assino até hoje, coisa fora de moda, né? Mas eu gosto do jornal impresso. O livro foi lançado numa quarta-feira.
E no sábado eu acordei de manhã, tomar café, peguei os jornais. Quando eu abri os jornais na mesa de café, eu fiquei assustado. Assustado porque eu falei que não era isso que eu estava pretendendo. Tinha chamada na primeira página dos 3 jornais. Dos 3? Dos 3. E a página do primeiro... E a página inteira no Caderno de Cultura dos 3 jornais também. Nessa época o jornal era extremamente importante, né? Era onde todo mundo ia se informar. A informação vinha do jornal, não existia internet. E os 3 jornais que mandavam no... Eu fiquei muito assustado, sabe? Eu falei, isso aqui escapou do meu controle, não é? Eu estava querendo contar histórias e tudo, não estava querendo causar um movimento na imprensa. E aí foi impossível de controlar, né? Porque aí você perde o controle total. E aí você fala, então vou escrever mais uns 6, mais ou menos. Não foi assim, foi que eu descobri o prazer de escrever, Iberê. É isso aqui. Eu escrevia coisas médicas e tudo, sempre escrevi, sempre gostei de escrever, mas o prazer de contar história, eu tive descobri que tinha esse prazer com a publicação do Carandiru. E aí não parei mais de escrever. Pra quem tá ouvindo a gente, eu sou tão fã dos livros do Drauzio que eu fico triste, Drauzio, porque você não escreve mais uns 10, porque sempre foi o meu presente pra Mari. Sempre que eu tinha que dar algum presente pra Mari, ela é muito fã do teu trabalho, ela tá estudando medicina agora, é uma das grandes influências dela na área de saúde, sempre foi você. Então, sempre que saía algum livro, eu falava, já sei, já tenho presente novo pra Mari, aí eu dava o livro pra ela lia, eu pegava de volta e lia de novo o livro. Aqui atrás, eu deixei aqui, de meio de easter egg, tem um livro. Nessa época, a Mari criou um blog sobre terapia ocupacional, contando histórias de paciente, muito baseado no que você fazia, assim, muito, se o Drauzio está fazendo esse trabalho, vou fazer na minha área, que é contando como se resolvem os problemas que estão aparecendo aqui comigo. E nessa época aqui, minha dedicatória para Mari, 2009, o Manual do Mundo estava nascendo. Minha gatinha, que as palavras do nosso amigo Drauzio, nosso amigo porque, enfim, você já estava virando íntimo lá em casa, mesmo você nunca tinha te visto, sirvam de sementes para muitos textinhos seus. Iberê, 7 de janeiro de 2009. O Por um Fio... eu peguei o que não tá dedicado. Por um Fio de 2002. Era, acho que 2008, 2007, alguma coisa assim. Enfim, são livros que para mim marcaram muito e são de temas completamente diferentes. O último que eu li foi sobre corrida. Porque eu comecei a correr e tal, comecei a me interessar por maratona, pensando em algumas né, alguns voos mais longos, não, né, mas algumas corridas mais longas. Eu falei, o Drauzio tem um livro, eu não tenho ele aqui porque eu comprei o virtual, o Kindle. Uhum. E eu queria que você contasse um pouco pra gente essa história de correr, Drauzio. Inclusive, eu tenho 41 anos, ano que vem faço 42, eu acho que é uma boa desculpa para correr os 42 quilômetros de uma maratona. Linda. Então, como é que você entrou nesse mundo? Nessa época que você estava no Carandiru, você já corria? Você é um corredor que... Não, eu comecei a correr depois do Carandiru. Eu fui sedentário, eu jogava voleibol no time da faculdade porque eu era dos mais altos, né? Hoje você pega um molecada de 12 anos, tem 1,90 m. E depois chegou no 6º ano, plantão, o diabo, não tinha mais condição. E eu parei completamente, eu era fumante, comecei a fumar com 17 anos. Na minha geração, 60% dos adultos homens fumavam, imagina, 60% nos anos 60. E a gente fumava sem saber que fazia mal, porque as companhias de cigarro são criminosas, né? Tem um crime continuado de impedir a informação para a sociedade, as informações para a sociedade, que já eram conhecidas naquele tempo, já se sabia que dava câncer, que ataques cardíacos, etc. Mas você não lia na imprensa, eles controlavam tudo com a publicidade. Mas, enfim, eu fumei dos 17 aos 36 anos. E depois a vida, sabe, filho pequeno e não sei o que, a vida vai complicando. E eu, assim, quando eu cheguei aí pelos 45 anos, mais ou menos, eu comecei a correr um pouco. Mas um pouco era um pouco mesmo, sabe? Eu corria um domingo, passava 3 fins de semana sem correr, aí corria outro. E quando eu fiz 49 anos,
E um amigo, um cara que eu encontrei na cidade, que tinha sido meu contemporâneo, não, falou, que idade você está? Falei, 49. Falou, aí, ano que vem, 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. Ih! Homem joga a gente para baixo o tempo inteiro. Já dá uma pancada logo de cara. Aí eu falei, não, para mim não vai começar. Eu ia muito a Nova York naquela época por causa desse trabalho médico. E aí eu falei, em Nova York eu via gente correndo. E tinha uma maratona em Nova York há pouco tempo. Eu falei, quer saber? Eu vou correr uma maratona. Porque se eu correr uma maratona, eu vou provar para mim mesmo que eu não estou velho, que a decadência não vai acontecer comigo aos 50 anos. E fiz isso, comecei a me preparar. Você já preparou para a maratona? Para a maratona. Para quem está ouvindo, a maratona tem 42 quilômetros, 125 metros. Não é pouca coisa. O normal ali é... Mortais fazem maratona entre 3 e 5 horas, mais ou menos. É muito tempo correndo. Tem que estar extremamente bem preparado. E eu comecei a me preparar. E aí fui pegando o prazer de me sentir preparado, porque tem a corrida, ou a atividade física de um modo geral, não traz só os benefícios, melhora a condição cardíaca, pulmonar, não é só isso, né? A atividade física te dá um otimismo em relação à vida. E isso eu gostei muito de ter, de achar que eu era capaz. Sabe, eu era capaz de tocar o trabalho também, sempre trabalhei muito. Eu tenho condição, vamos tocar, vou fazer. E aí corri essa primeira maratona, foi em 1993, eu tinha 50 anos mesmo. E conseguiu terminar a maratona? Terminei bem. A maratona era uma coisa pequena. Você imagina, a maratona de Nova York que eu corri, eram 9.000 corredores. Pequena de público, número, porque de quilometragem... Você se inscrevia e ia lá, corria. Virou uma coisa gigante. Virou uma coisa, hoje tem 200 mil inscritos, que eles selecionam 40 mil, correm 40 mil, é um movimento absurdo, né? Mas naquela época não. Mas aí eu falei, olha, se eu correr assim, por que eu não posso correr a próxima também? Não pela corrida em si, que é um prazer. É um prazer quando você chega, né? Que é um sofrimento. Aí, mas porque me obriga a treinar. Porque senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir manter isso. Porque você acorda de manhã, você vou correr, mas você começa a achar desculpa, né? Hoje não vai dar. Tá frio, tá chovendo. Tá frio, ou tá calor, ou ontem eu tomei um copo de cerveja no almoço, ou não tive um sono reparador. Você fica atrás de tudo quanto é desculpa. E tendo a maratona, não. Então, eu adotei a técnica de que eu dizia para todo mundo, para todos os amigos, vou correr a maratona X, tal mês. Aí você se amarrava. Aí os amigos começam a falar, você tá louco, na tua idade, você vai morrer, você... O Hector Babenco, uma vez, eu disse, Hector, eu vou correr. Não tinham feito o Carandiru, acho que ainda, não lembro. E eu disse, Hector, eu vou correr a maratona, não lembro qual era. Ele falou, Drauzio, olha, nós somos amigos e irmãos, e éramos mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Você já é um homem, eu tinha 55 anos. Você é um homem de 55, você é um homem de 60 anos. Fala, não, eu sou um homem de 55. Isso é a mesma coisa. Você vai morrer nesse caminho. Toda maratona que você corre, eu fico preocupado, esperando que você dê notícia depois da maratona. Essa mentalidade. Mas com isso eu conseguia correr. E eu percebi uma coisa, que ninguém faz exercício por prazer. Sabe? Ninguém faz. Você faz porque você decidiu que você vai fazer. Agora, dizer que você fala, ai, que bom, acordei hoje, vou correr, eu vou pedalar, eu vou não sei o quê. O cara que diz que tem prazer é mentiroso. Os primeiros quilômetros, o primeiro quilômetro, quando você está correndo, você só pensa, fala, não há o que justifique eu estar passando por isso. É horrível, dá falta de ar, você se sente mal, os músculos estão relaxados ainda, aí vai melhorando. Mas o prazer mesmo vem na hora que você chega. Por exemplo, maratona, quilômetro 30, 35, você já correu bastante, não está longe. Você está cansado e com dor nas pernas, e dói forte. E aí você olha para os outros e vê que os outros estão... Já estão capengando também. Capengando.
E aí você fala, não, eu até que estou bem, mas quando eles olham para você, você vê que os olhos deles estão condoídos do seu infortúnio. Né? Mas você fica com aquela obrigação. E se você não põe um desafio pela frente, você não consegue fazer. Mas, Drauzio, eu quero saber o seguinte, já corri São Silvestre, o meu limite está ali nos 15 quilômetros hoje. Eu queria de verdade, aliás, já é um compromisso meio público aqui, ano que vem eu quero tentar. Mas o que me dá medo é muito mais a parte psicológica do que a parte física, porque chega uma hora que você já quer... Eu percebi de uma corrida esses dias de 10 quilômetros que ela passava 2 vezes no mesmo lugar, era um percurso de 5 que duplicava. Quando deu a primeira vez de 5, eu falei, eu quero entrar naquele acostamento, naquele pit stop ali. Agora, quando você está no 35, imagino que tem alguma coisa dentro da cabeça que você tem que agarrar naquilo para conseguir ir até o fim. No que se agarra nessa hora? Olha, primeiro, você está acostumado a correr 10 quilômetros. Correr 42 é outra coisa. Você tem que estar muito mais preparado. Então, você está mais preparado mesmo. Você já correu 35 nos treinos. Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, você já vai psicologicamente preparado para isso. E não é esse o problema. Às vezes dá uma vontade de parar. Eu corri uma maratona no Rio de Janeiro, que ela sai do Recreio e depois passa pelo Leblon, né? Desce lá do Morro do Vidigal, vem para baixo e passa pelo Leblon. Quando você passa pelo Leblon, ali é o quilômetro número 30. Você vê as pessoas ali tomando cerveja na praia, que os bares ali. Você fala, puta, eu posso parar aqui, sentar e pedir uma cerveja. Por que eu tô fazendo isso? Mas aí você fica naquela coisa. Tem um sofrimento grande. Eu corri uma maratona agora, em outubro. Quando cheguei perto do pórtico de chegada ali, que você olha e fala, tudo esse sacrifício de treinamento, acordar às 5 horas da manhã, etc., é para esse momento aqui, que é só atravessar aquele pórtico, que é uma coisa que não tem importância para ninguém, a não ser para você mesmo, né? Mas eu recomendo, viu? A atividade física, claro que não precisa ser maratona. Você tem corpo de maratonista, você pode correr maratona. Fico feliz de treinado. Tem. Tem gente que tem ossatura grande, né? Músculos curtos e largos, né? Isso não é corpo de corredor. Pode fazer outro tipo de exercício, né? A gente não pode brigar com a genética, né? Ou pode brigar até um certo ponto, mas exageros não, né? E não precisa correr 42 quilômetros, né? Isso é muito mais um desafio pessoal, né? Pessoal. Você com 10 quilômetros, tá ótimo, né? Tá ótimo. Drauzio, eu já te conhecia há muito tempo pela televisão, pelos livros, e eu lembro que quando a gente começou no YouTube, a gente ficava pensando quais seriam as pessoas que ficariam para trás, né? As pessoas que se agarrariam na televisão e ficariam lá sem experimentar nesse outro meio, né? na internet, que era muito diferente. E aí, quando você começou o teu canal no YouTube, eu fiquei muito feliz e eu achava muito engraçado, porque né, era uma pessoa que já não era daquela geração, que tinha participado de várias outras mídias ali, se dado muito bem. Eu falei, caramba, o Drauzio tá arrebentando no YouTube de novo, respondendo essas perguntas malucas que o pessoal manda e tudo mais. Como é que foi isso de entrar num lugar que era diferente do rádio, era diferente da televisão? E foi muito esquisito? Olha, quando eu comecei o programa na TV Globo, no Fantástico, eu tive a consciência que nunca tinha sido dado na história da medicina do Brasil a um médico esse acesso aos meios de comunicação. Bom, Fantástico está aí, completando 50 anos, um tremendo programa, audiência absurda. Agora, tem caído em função do que aconteceu com as mídias, né? Mas ainda assim é um programa de abrangência nacional. E uma produção muito... Uma produção muito de alta qualidade. E eu com liberdade total para fazer o que eu quisesse fazer. Eu tive consciência da importância disso, sabe? De que como eu tinha que usar a televisão em benefício das pessoas que estavam me ouvindo, que é para isso que ela serve. Aí teve uma época que eu já estava produzindo, escrevendo, já escrevia para a Folha, e eu pegava os jornais depois e recortava para fazer um arquivo.
Algumas vezes, a maioria das vezes eu nem recortava, porque separava o jornal. Às vezes separava o jornal inteiro para depois pegar. Aí aquilo foi acumulando. Aí um dia eu falei, não, hoje um domingo, eu vou pôr ordem nessa confusão. Aí peguei os jornais e comecei a recortar os que não estavam recortados, a juntar em ordem cronológica e comecei a espirrar, que estava tudo empoeirado. Aí eu falei, que coisa ridícula, vou fazer o que com isso? Aí eu morro, minhas netas vão chegar aqui, pegar esse jornal, joga tudo fora, isso, não? Deixar problema para elas. E aí me veio a ideia de pôr uma ordem eletrônica. Estava começando a televisão, estava começando a internet. Isso foi ano, sei lá, 99, 2000, acho que ano 2000. E aí eu conversei com o Jefferson Peixoto, que estava interessado nessa coisa de internet, e nós começamos a fazer um site. Eu fui organizando esse site com ele, fui entendendo um pouco como é que funcionava, e eu enxerguei que isso era você ter na sua mão um jornal, uma revista, uma estação de rádio, uma estação de televisão, né? Porque você tem essas possibilidades aí. Eu não posso ficar fora disso, porque isso vai, no futuro, sabe lá onde pode chegar. Né? Isso era 2000. Isso 2000. E aí as coisas foram evoluindo e começaram a se organizar de uma forma que eu, conversando com os mais jovens, vendo o pessoal como faziam as coisas, fui tentando aprender, não para chegar no nível deles, mas para pelo menos ter uma ideia. E aí o Jefferson abriu uma produtora, que hoje chama Júpiter, e aí fizemos um acordo. Falei, olha, eu uso a tua produtora e a gente faz uma sociedade com o material todo aí. E comecei a conviver com aquele pessoal que tinha metade da minha idade, ou menos ainda, né? E aí um dia um deles falou, olha, você tem que estar no YouTube. Eu falei, não, no YouTube, fazer o que no YouTube? Ele falou, não, precisa estar, tem tanto material produzido. E aí eu comecei a achar que eles tinham razão. E aí foi assim que eu fui aprendendo e ouvindo os outros, ouvindo os mais jovens, né? Porque eles entendiam disso muito mais do que eu, claro que entendiam. E aí e eu fui também usando a experiência que eu tinha na transmissão de mensagens, aquelas mensagens que eu aprendi a fazer na Jovem Pan com o Fernando Vieira de Mello, comecei a usar aquele tipo de raciocínio que ele fazia, e aí caí na vida mesmo. Drauzio, eu pedi para você trazer uma foto e eu queria que você mostrasse para a gente. Olha, tem muita foto. A gente tira foto nos celulares. Eu trouxe essa. Aí sim! Essas são as Six Majors. É o Drauzio com uma medalha pendurada, que não é uma medalha. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais uma grandona. A grandona é a da maratona que eu corri nesse ano. Eu trouxe essa por quê? Porque eu corri com 79 anos e meio. E acho que para mim foi muito importante isso. Tá, explica pra gente o que são o que é essa medalha composta, que quem não corre não é desse mundo. Pois é, você tem maratona hoje no mundo inteiro, né? Inúmeras maratonas. As grandes cidades, todas têm maratonas. Mas existem as 6 mais importantes do mundo, que são chamadas Six Majors, que são 3 nos Estados Unidos, Nova York, Chicago e Boston. Na Europa tem Berlim, tem Londres e tem Japão, que é a única da Ásia que pertence a esse grupo das 6 maiores maratonas. Por casualidade, no decorrer desses anos todos, fui correndo essas maratonas. Eu corri essas e outras, né? Mas alguma delas no meio. Nova York eu corri muitas vezes, 6 ou 7 vezes. Boston corri 2 vezes. Boston é muito chique, porque você precisa se classificar para correr. Você tem que ter corrido nos 12 meses anteriores uma maratona em X minutos, que dependem da idade que você tem. E Chicago, eu ia a Chicago congresso, e vou a congressos periodicamente. Depois corri Berlim, na Alemanha, e
e não tinha corrido, e corri Tóquio também. E não tinha corrido Londres. E eu fui para maratona, era muito difícil, porque é difícil conseguir lugar. E, de repente, me ligaram de uma agência que faz essas viagens para maratona e disse, olha, a gente sabe que você queria correr Londres e uma pessoa desistiu. Você se interessa? Eu falei, na hora. Quando cheguei lá, em Londres, que é o pessoal todo que corre, o pessoal de maratona você só fala de corrida. E, de repente, o cara falou, olha, você já correu quantas das majors? Eu comecei a contar, falei, corri todas, só falta essa que nós vamos correr agora. Falei, você pode ganhar medalha. Que medalha? É medalha das Six Majors. Que é essa medalha que está na foto, que tem 6 medalhas em uma só. Tem né? 6 medalhas, tem essa parte central e as 6 medalhas em volta. E aí tinha que provar que tinha corrido as outras, e tinha algumas que meu nome saía Antônio Varela, porque o meu primeiro nome é Antônio, a outra saía Drauzio Varela, então estava uma confusão. E uma menina lá me ajudou e a gente fez a inscrição. Aí quando eu corri Londres, quando terminou a prova, eu ganhei essa medalha de ter corrido as Six Majors. E o que aconteceu? Eu fui para lá, corri tranquilo e tal. A própria organização dessas Six Majors publicou, naquele domingo, no site deles, dizendo que o corredor mais velho que tinha ganhado as Six Majors naquele domingo era eu. Eu sei que eu cheguei no hotel... Você não estava planejado nada daquilo? Absolutamente nada. Cheguei no hotel, minha mulher foi encontrar comigo, fomos para o hotel, chego no hotel, o que tinha de mensagem no meu celular... de amigos, pacientes que tinham sido minhas 20 anos atrás, dizendo parabéns. Mas isso foi pela divulgação que eles fizeram lá. E o destaque é porque eu realmente fui o mais velho naquele ano. Né? Que sensacional. Eu corri com 79 anos e meio essa maratona. Quero estar assim também, Drauzio. Eu passaria mais umas 5 horas conversando aqui, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer você, que foi uma conversa sensacional, Drauzio. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Iberê. Prazer, viu? Para quem está ouvindo pela primeira vez na Trilha dos Gigantes, não esquece de dar uma olhada nos outros episódios. A gente está tendo conversas muito legais, como essa que a gente teve com o Drauzio agora. Não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal. Fechou? Obrigado, pessoal.